Até mais, amigo. Partiu? Finalmente, acabando. Última aula. Parece que não ia chegar, mas chegou. Vocês estão felizes? Certinho. Da cocaína. Certinho. Bom, vamos lá. Professor, acabou? Acabou. Dá para começar de novo? Não dá. Tá? O que foi, foi. O que não foi, agora fudeu. Tá? Cardiopatias congênitas. Bom, sobre cardiopatias congênitas é o seguinte. É um tema extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, depois de tudo que eu fiz, mas você não fez nada, tá? Depois de tudo que eu fiz, eu não consigo operar mais de 3 cardiopatias congênitas. Precisaria de mais, ainda pelo menos 2 anos de residência a mais. E depois, mesmo assim, os que fazem esses 2 anos também não conseguem. Por isso que eu não fiz. Aí precisa de uma experiência de campo de mais de 10 anos para começar. É um tema muito complexo. Na cardiologia, do cirurgião cardíaco do mesmo jeito, na cardiologia do mesmo jeito. Você precisa fazer clínica, para você conhecer sobre isso, você precisa fazer clínica, depois você precisa fazer cardio, depois você precisa fazer cardiopediatria, depois você precisa fazer cardiopediatria específica em doenças congênitas. É pesado, mais de 10 anos. Na cirurgia cardíaca também, mais de 10 anos de estudo para conhecer sobre esse tema. Então, por que eles aparecem para vocês? Não sei. A ideia não era aparecer de fato. Mas, de vez em quando aparece. De fato, eles gostam de falar assim, essas coisas vocês têm que ter uma noção. E aí que dá. As questões que aparecem de cardiopatia congênita é basicamente uma noção geral de cardiopatia congênita. Uma noção, tipo, poxa, eu sei que cardiopatia congênita é uma doença do coração que nasceu com problema? Já sei como é a questão. É mais ou menos isso. Tá? É como se assim, nome, 2 pontos, escreve seu nome. Tem gente que erra, mas acertou meio ponto. Tá? Então, basicamente, o saber básico aqui já está o suficiente. Então, eu não vou me aprofundar nos termos, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou me aprofundar nos termos, vou bater basicamente no que realmente eles querem saber. Tá? Se vocês sabem, por exemplo, o que significa uma CIV, porque é tudo possível. Uma CIA, CIV, PCA, T4F, basicamente isso. Porra, tudo isso é possível? Mas fica fácil depois você sabe o nome. Tá? Então, vamos lá. Encerrando a última aula mesmo, graças a Deus também não aumentava mais, concordo com vocês. Tá? Então vamos lá. Cardiopatia congênita, de fato, o slide que mais cai da aula é esse. O que mais cai da aula é esse. Então vamos parar um pouquinho aqui e conversar. Porque o que eu mais quero saber é se vocês sabem as siglas. E se vocês sabem o que é o mais comum, basicamente é o que eles querem. Então hoje a aula vai ser bem mais rápida, eu vou passar alguns slides mais difíceis, porque a aula realmente nos slides é uma aula um pouquinho mais completa, porque não precisa mesmo, a gente precisa saber o básico do básico. Então, o que eles querem saber? Qual é a mais comum cardiopatia congênita? O que é uma cardiopatia congênita? É um problema do coração estrutural, que não é adquirido, simplesmente ele vem ao nascimento. É a formação do coração embrionário que teve algum problema. Certo? Quais são esses problemas? 50%, então é a cardiopatia congênita de longe mais comum. 50% das cardiopatias congênitas é a CIV. E o que é CIV? Uma comunicação
interventricular. É extremamente comum da gente pegar. Realmente não é raro isso, tá? A gente pega mesmo o consultório CIV, criança com CIV. Infelizmente a gente tem um problema muito grande aqui em Rondônia de não ter cirurgia cardíaca pediátrica, tá? Apesar de que essas três aí no começo nós poderíamos operar, a grande maioria dos cirurgiões cardíacos que fizeram em centros que continha cardiopatia congênita pediátrica pode resolver. Dali para frente tem uma outra, mas precisa de material muito específico, não é um material de adulto. E para cá não vem material de criança, então não se faz. Então imagina, uma doença que não é rara, não é mesmo, a gente encontra, e a gente tem que mandar 100% das crianças para fora. É bem complicado, é um tema bem complicado no consultório, mas é assim que funciona, infelizmente, aqui no Rondônia, tá? Depois da CIV, eu tenho um conflito, mas na grande maioria das literaturas é a CIA, a mais comum, comunicação interatrial. E ali logo depois, em sequência, a PCA, a patência do canal arterial. Canal arterial que provavelmente vocês conhecem como outro nome. Quem lembra de GO aí? Coisa boa, tô formando e não teve GO. Foda-se, é grávida mesmo. Tá? Beleza, caralho. Chegando no internato, não tiver GO. Não tiver não. Um semestre de GO, eu tive 1 ano e meio de GO. Mas é bom, foda-se mesmo. Ninguém quer saber da grávida. Vamos lá. Caralho, é coisa pra porra de GO. Vocês estão falando isso com cardiopatia, com cardiologia. Nossa senhora. GO. Meu Deus do céu. Cirurgia, vocês tiveram um semestre, né? Não, então beleza. Então vocês estão prontos para entrar no internato. Sem cirurgia e sem GO. Muito bom. Vamos lá. Viu? Dá tempo. 6 meses dá tempo. Fica tranquilo. Dá tempo sim. Vamos lá. Vamos botar pra lá aqui. Não importa que é cardiologia. Tá. Excetuando a... Vocês estão fodidos. Muito bom. Eu gosto de ver as pessoas se fudendo. Excetuando a válvula aórtica bicúspide. Por quê? A válvula aórtica bicúspide, ela muito tempo ela foi considerada como doença. Por quê? Porque a gente olhava lá estenoses aórticas, que vocês já sabem de tudo de estenose aórtica. Nossa senhora, sabe mais que eu. E falava assim, poxa, estenose aórtica, o cirurgião abria e via o quê? Válvula aórtica bicúspide. E aí começou, válvula aórtica bicúspide, começou uma pesquisa de válvula aórtica bicúspide e colocou ela como patologia, uma doença. Qual é o problema que hoje sabe que já não é mais doença? Que a válvula aórtica bicúspide, se ela for doença, ela é uma doença, ela seria uma das doenças mais prevalentes no mundo inteiro. Em torno de 4,5% da população humana tem válvula aórtica bicúspide. Significa que 4,5% da população, da população humana tem doença? Não é. Quer dizer, até tem, né? Mas não é por uma válvula aórtica bicúspide. Ela é simplesmente uma anomalia. Então, muito cuidado quando a gente fala assim, qual é a anomalia cardíaca mais comum? De fato, existem vários, mas essa é a mais comum. Existem vários. A coronária saindo do seio esquerdo, coronária direita do seio esquerdo, coronária saindo do tronco da artéria pulmonar. Tem muitas anomalias congênitas, tá? A mais comum é a válvula aórtica bicúspide. Não quer dizer que vai ter doença, tá? Por isso que quando a gente fala cardiopatia, é uma doença. Vai causar problemas. A válvula aórtica pode causar problema? Pode. Ela normalmente é tricúspide. Se ela for bicúspide, ela pode vir a degenerar mais rápido que as outras. Então, por isso que é um fator muito comum quando a gente pega um paciente com estenose aórtica em meia idade. Não vou lembrar, vocês não vão lembrar, provavelmente, mas eu falei que válvula aórtica tem 2 picos de idade.
O idoso, que é degenerativa, quando a válvula aórtica degenera. E a criança, infantil ali mais ou menos, em torno ali de 15 até 20, 25 anos, que é congênita e reumática. Os que apresentam doença à meia idade, entre 40 e 50 anos, não é normal, não é comum. Provavelmente esse paciente tenha válvula aórtica do cúspide. E quando a gente procura, a gente acha nesse paciente. Tem estenose aórtica do paciente de 45 anos. Não é nem velho demais para ter degenerativo, já passou da idade, faz tempo de doença reumática, ou uma doença congênita, que é mais novo ainda. Quando aparece lá com 16 anos, a gente pensa em congênito. 18, 20, 22, pensa em reumático. Tá? 45 anos, uma válvula aórtica que degenerou precoce por conta de do seu aparelho valvar defeituoso desde o nascimento, bicúspide. Mas não é uma doença. Existe um risco 2 vezes mais de ter estenose aórtica. É só isso. Beleza. CIA e PCA, a gente dá aquela paradinha aqui. Ai, esses ventiladores aqui, ó. Foda-se, então eu só vou falar. CIA, a comunicação interatrial, ela é normal até uma certa idade. Vai ser difícil de aceitar sem GO, mas normalmente até 5 dias nós temos um forame oval patente. Nós temos uma comunicação mínima entre o átrio esquerdo e o átrio direito, que é exatamente o resquício da circulação fetal. A PCA, o canal arterial, ou a pergunta que eu fiz é se você, como vocês chamavam de GO, vocês vão chamar de ducto arterioso. Esse é o nome em GO, porque é dentro da barriga. Intraútero, vocês vão chamar de ducto arterioso. Quando sai da barriga, muita gente continua chamando de ducto arterioso, é errado, tá? É canal arterial. Mas é a mesma estrutura, a gente está falando da mesma estrutura. Ela também é normal ao nascimento. Gente, se eu fizer um ecocardiograma ao nascimento e eu faço, tá? Vai ter que ter CIA e vai ter que ter PCA. Se não tiver, pode procurar alguma coisa errada no bebê. Porque eles são exatamente os shunts, já que não tem circulação pulmonar, intraútero não existe, o bebê não respira, tem água, não tem trocas gasosas. As trocas são feitas pela CIA, forame oval, e o canal, o ducto arterioso, que é o canal arterial. Quando nasce, é normal ter, por várias manobras, basicamente, resumidamente, pela alta concentração de oxigênio, a troca da hemoglobina fetal, caralho, eu tô viajei, mas é isso aí, a troca da hemoglobina fetal pela hemoglobina do tipo A, que é do adulto a de adulto, tá? Isso se dá pela alta concentração de oxigênio no sangue, óbvio. Então, qual é a saturação normal de um recém-nascido, de um bebezinho intraútero? Alguém tem uma noção? Normalmente, vamos começar com isso. Qual é a concentração normal de um adulto? Concentração de oxigênio, saturação de oxigênio no nosso sangue. 98,6. Acima de 9,6, tá? Eu estou em repouso, teoricamente acima de 9,6. Se não tiver nenhum outro problema com a... Beleza. E no bebezinho intraútero? Mesmo que seja aos 9 meses? Acho que até 75. Oi? 75, né? Normalmente entre 45 a 60. É muito mais baixo. Então, essa troca da oxigenação, isso é bem óbvio saber disso por conta que é a saturação venosa. Se eu perguntar qual que é a saturação venosa normal, vocês vão falar esse número.
mais ou menos aí em torno de 60, uma boa saturação venosa. E o bebê ele é irrigado pela saturação venosa materna, tá? Só por isso, certo? Depois você tem altas concentrações, troca a hemoglobina fetal e troca a hemoglobina fetal para a hemoglobina de adulto. Quanto tempo o corpo já tiver errado? Então vocês sabem pra caralho. Quanto tempo leva-se para a produção de hemoglobina? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. De 90 a 120 dias, ele falou em dias. O que dá mais ou menos 3 a 4 meses. Certo. Aí, a pergunta. Começa-se a produção de novas hemácias em torno de 3 dias. Né? Começa a trocar a hemácia. Começa a ter o fechamento do CIA e do PCA. Que pode ter, na grande maioria, em torno de 3 a 5 dias, está fechada. Mas podendo aguardar até 3 a 4 meses para fechar o negócio disso. Começa por aí. Então, por isso que nesses casos, a gente não opera um paciente de CIA, nem PCA, de 3 a 4 anos. Não opera. Porque a gente sabe que pode sim ser fechado. Tudo por conta de várias matérias juntas aí na cabeça. Beleza. Mas só isso que vocês têm que decorar. Cardiopatia congênita mais comum, CIV de longe. Depois, CIA. Preste muita atenção na pergunta. Qual é, eles perguntam dessa forma, qual é a cardiopatia congênita mais comum no adulto? Se eu perguntar, vamos de novo, qual é a cardiopatia congênita mais comum? Comunicação interventricular. Qual é a cardiopatia congênita mais comum no adulto? CIA. Difícil de decorar, mas é fácil de entender. Por quê? A CIV ela é extremamente sintomática. O que significa que o paciente ele não é que ele não vai chegar à fase adulta, ele chega à fase adulta, mas se não for operado, ele chega extremamente prejudicado, sintomático na fase adulta. Porque na infantil, lá aos 4 anos, o paciente já é muito sintomático. O que faz com que esse paciente resolva o problema, opere o coração na fase infantil. Quando chega na fase adulta, não se vê, normalmente a gente não vê CIV em fase adulta. Normalmente não. Agora, CIA vê demais. Demais. Porque é pouquíssima. Na verdade, a grande maioria é assintomático. Pode ser que seja oligosintomático, mas a maioria é assintomática até a fase adulta. Então, principalmente em países aí subdesenvolvidos como o Brasil, nada de desenvolvimento, só para baixo. Desenvolvendo para baixo. Para países subdesenvolvidos como o Brasil, que não tem ecocardiograma, entre outros, pouquíssimas pessoas fazem. Né? Inclusive pessoas com dinheiro, às vezes a gente vê pessoas com dinheiro e convênio não fazem ecocardiograma infantil, neonatal. Então aí você vai falar assim, pô, como que vai diagnosticar uma CIA? A resposta não vai. E se você faz dentro do útero, tem uma CIA, óbvio, tem que ter CIA dentro do útero. Aí a médica vem e fala assim, tá normal. Nasce, você vai falar assim, vou fazer para quê? O bebê todo normal? De fato, ele normalmente é assintomático. Mas faça. Antes de sair do hospital, lá no 5º dia, 6º dia, faça um ecocardiograma, pague que seja 200, 300 reais. Normalmente não faz. Filho de médico, já comecei com vários, não faz, mas não. Tá. Então, não diagnostica. Se não diagnostica, vai diagnosticar quando? Quando ela dá sintomas. E a pergunta, quando que dá sintomas? Vocês acham? Quando que dá sintomas, você acha?
3, 4 meses? Não. Porque a maioria, como eu disse, é assintomático até a fase adulta. Quando tiver o pulmão fudido, teoricamente a resposta certa. Quando o pulmão estiver fudido, e quando o pulmão vai estar fudido? Por livro, na quinta década de vida. Então o paciente vai descobrir CIA, que é exatamente a hora que o paciente bate no consultório. Normalmente chega uma paciente jovem, ou homem jovem, ou mulher jovem, chega lá com um ecocardiograma que achou, encontrou. E você vai perguntar, sempre teve uma leve falta de ar para exercícios físicos, tipo academia e tudo mais. E às vezes a gente vai cardiograma por qualquer que seja o motivo, pré-operatório e tudo mais, achou. Vai ser. É exatamente assim que faz. Tá? PCA do mesmo jeito também. Quinta década de vida, a partir dos 40 anos de idade. Então, por isso que de longe a cardiopatia congênita mais comum no adulto é a CIA. Porque a CIA é muito sintomática. Se eu perguntar qual é a cardiopatia congênita mais comum no primeiro ano de vida da criança? CIV, óbvio. Todo o resto vai ser CIV. Todo o resto, mais ou menos. Qual é a cardiopatia congênita mais comum na síndrome de Down? Nenhuma das duas. DSAV. É foda nessas perguntinhas. É exatamente o que eles querem saber se vocês estão atentos. O que é DSAV? Doença do septo atrioventricular. Nada mais é do que uma CIA mais CIV. Eu tenho a doença dos dois septos, o interatrial e o interventricular. Falamos sobre atrioventricular, septo atrioventricular. Por que a síndrome de Down, a cardiopatia congênita mais comum no síndrome de Down é DSAV? Porque eles são juntos e ligadinhos. Uma coisa tem a ver com a outra. A cromossomopatia 23, a síndrome de Down, também leva-se a má formação do septo, leva-se a várias outras coisas, né? Baixa implantação das orelhas, frontal, todo o fenótipo do síndrome de Down, paciente com baixa estatura e vários outros. Sim, e também a má formação do septo. Então, basicamente o que a gente está falando, é impossível da gente não pesquisar síndrome de Down no paciente que tem DSAV e não pesquisar DSAV num Down. É impossível. Se eu não o fizer, está erradíssimo. Às vezes o paciente não tem fenótipo de síndrome de Down, não tem. O paciente tem DSAV. Como tem CIA e CIV, vamos ver se vocês estão atentos. Quando que vai dar sintomas? Quando? Na criancinha, no bebezinho. 3 meses, o paciente já está extremamente sintomático. Por conta da CIV, claro. E a CIA junto, claro também. Né? Os dois juntos, certo? E aí, o paciente não tem fenótipo. Enquanto DSAV, obrigatoriamente eu tenho que pedir pesquisa para cromossomopatias. E quantos por cento vem positivo? 60% vem positivo. É uma alta ligação entre as duas, altíssima. Então por isso que eles adoram isso. Se você tiver uma criança em Down na sua frente, pesquise cardiopatia congênita. Pesquise. Se você tiver com cardiopatia congênita, se for essa, pesquise Down. Eles querem saber se vocês sabem disso. Professor, tem outros cálculos de DSAV? Claro, existe. O uso de drogas na gestação, demais, álcool, por exemplo. Que inclusive também para cromossomopatia. Vocês não tiveram geólogo? Foda-se. Bom, mas vocês vão lá ver que álcool é muito ligado a Turner. Cromossomopatia, qual cromossomo? Fatal.
Vocês já tiveram então, né? Essa parte de pediatria foi? Nossa, que merda. Diabo. Foi a pior matéria da minha faculdade. Foi genética. Incrivelmente foi genética, foi a pior matéria da minha faculdade. Mas tudo bem. Desgraça. Vamos lá, certo? Esse é o principal slide de fato. Eles querem saber muito se vocês sabem isso aí. Ah, doutor, não sei. Excelente. Vou perguntar na frente. Certo? Porque o diagnóstico não tem jeito. É o Doppler, ultrassom com Doppler e ecocardiograma fetal. É onde você identifica de fato o padrão ouro para identificar. Só que, claro, CIA e PCA eu vou identificar? Não. Não vou. E aí que é o desafio, é fazer depois. Porque as outras, até a DSAV, que é uma CIA mais CIV, eu vou identificar. Agora CIA mais PCA não vou. Não vou identificar. Certo? E questões clínicas, vocês têm que ter uma noção. Essa é a parte onde você tem que ter uma noção. E pronto. Nós temos 3 quadros principais, gente, de cardiopatia congênita. A gente classifica nessas 3 classificações de sintomas sintomáticos. Por quê? Para ficar até mais simples de explicar didaticamente. É claro que dá para confunde bastante. Tem até um caso clínico no final que é bem difícil da gente classificar nesses 3, mas para questão didática a gente classifica em 3 tipos de sintomas. Os sintomas de cianose, onde o paciente logicamente vai ter aí uma hipoperfusão pulmonar, vai passar menos sangue no pulmão, pensando em cardiopatia congênita, não pensando em doença pulmonar, tá, gente? Então o problema é a perfusão e não a ventilação, porque logicamente se o paciente não tiver pulmão, é óbvio que ele vai estar cianótico e o problema não é o cardíaco. Pensando em problema cardíaco, problema de perfusão, ele vai ter hipoperfusão pulmonar. Vai passar menos sangue no pulmão e aí vai gerar cianose, óbvio que não vai gerar uma grande quantidade de perfusão no sangue. Baixo débito, o problema é sistêmico, então eu não estou conseguindo mandar, por exemplo, um baixo débito no adulto, como é que eu posso falar? Estenose aórtica. Eu tenho sintomas de baixo débito cerebral, 5. Baixo débito coronário, infarto. Baixo débito renal, insuficiência renal, por conta de uma estenose aórtica grave. Então, esses são os sintomas de baixo débito. Então, o paciente vai ter hipodesenvolvimento de estruturas ou membros, por conta de um baixo débito. Vocês vão perceber que existem muitas coisas bizarras na cardiopatia congênita, que o bebezinho, ele faz tudo antes de morrer. Ele não morre. Então, assim, coisas bizarras acontecem. O paciente cresce só os braços e as pernas não crescem e fica totalmente estranho, não morre. O paciente fica lá no leito. Criança, ele a alta capacidade de desenvolvimento. Né? E a última síndrome, hipertensão pulmonar. Significa que eu tenho grande quantidade de sangue. O problema não vai ser saturação. É uma enorme quantidade de sangue passando pelo pulmão. O problema é que grande quantidade de sangue passando pelo pulmão, nós já sabemos lá desde a valvopatia, causa sintomas. Uma hipertensão pulmonar causa sintomas. Quando a gente fala de cianose, tem 4. Tem 2 doenças, 4, mas em geral 2 doenças para vocês que vêm na cabeça. Tem que vir na cabeça. Uma delas é totalmente conhecida como tetralogia, que falou. Doença cianótica mais comum.
Doença, cardiopatia congênita cianótica mais comum. Tetralogia de Fallot. E a outra é transposição de grandes vasos ou de grandes artérias. TGA, transposição de grandes artérias. Cardiopatia congênita. Olha como é que eles adoram isso. Cardiopatia congênita mais comum na infância ou ao nascimento. Que doideira, né? É, doideira. Qual é a cardiopatia congênita mais comum neonatal? Significa, primeiros 30 dias. Transposição de grandes artérias. Qual é a cardiopatia congênita mais comum? Tetralogia de Fallot. Por quê? Porque a tetralogia de Fallot, inclusive no período neonatal, se vocês querem saber, evolui-se super bem. O bebezinho em 30 dias vai ótimo. Melhor ainda, inclusive. Tá? Melhor do que o normal até. Engorda, cresce, não tem problema nenhum. Já a TGA, como a gente vai comentar, ela é incompatível com a vida. Então, se tiver 2 dias o paciente entrar em uma cianose franca, primeiro que é bom você estar dentro de um grande centro, senão, se você estiver dentro de um grande centro, você faz automaticamente o diagnóstico de TGA. Quem mais? Não. Como eu disse, tetralogia de Fallot não dá sintomas no período neonatal. Não dá. 30 dias o paciente está ótimo. Ele não dá sintomas no período neonatal. É extremamente raro. Então para vocês é não. Não dá. Já o TGA, ele é incompatível com a vida. Só que vocês vão perceber, vocês vão olhar isso aí, Marco. Então, no período dentro da barriga, não dá problema nenhum. Só que quando nasce, é incompatível com a vida. Tem uma coisinha que faz ele viver. Isso se encerra com algumas, normalmente, horas de vida, 24 horas, 36 horas de vida. O que eu vou falar se encerra, se encerrou, morte, cianose franca e óbito. Professor, você falou que a tetralogia de Fallot é cardiopatia Congênita mais comum. E a outra? Congênita cianótica mais comum. E a outra? Cardiopatia congênita cianótica mais comum no período neonatal. Mas eu Eles adoram isso. Vou voltar na questão da CIA. E CV. Qual é a cardiopatia congênita mais comum? Cardiopatia congênita mais comum? CV. Se eu perguntar qual é a cardiopatia congênita mais comum quando o paciente tiver 30 anos? CIA. Então, qual é a cardiopatia congênita cianótica mais comum? Tetralogia de Fallot. Qual é a cardiopatia congênita cianótica mais comum no segundo dia de vida? TGA. Eles adoram essas pegadinhas. Mas só para vocês entenderem o motivo. O motivo que tetralogia de Fallot não dá sintomas de gravidez disso. Então eles apegam isso aí. Nossa, não dá, não dá. Nossa, então eu vou perguntar qual que é a cardiopatia congênita mais comum, cianótica, nos primeiros 10 dias. Se uma não dá sintomas, obrigatoriamente tem que ser a outra. Infelizmente essas perguntinhas de merda. É merda, eu concordo. É idiota perguntar isso aí, mas eles gostam de perguntar. Agora, se eu perguntar qual que é a cardiopatia congênita cianótica mais comum com 32 dias, já vai ser tetralogia de Fallot. Porque a outra ou operou ou morreu. Na verdade, nem precisa chegar com 30 dias. Mais ou menos em torno de 10 a 15 dias, ou operou ou morreu. Transposição de grandes artérias. A grande maioria morre com mais ou menos em torno de 3 a 4 dias. A imensa maioria. Depois eu falo, no caso, eu acompanhei um amigo meu, a gestante estava lá em Bruxelas, estava vivendo por lá. E a cirurgia era R$300 mil lá para fazer. Aí eu estava acompanhando, ela veio operada em cor, transposição de grandes artérias. Fez o diagnóstico no Piauí, lá, não tinha dinheiro para pagar uma cirurgia lá, veio para cá e fez cirurgia da redução. Cirurgia completa. Bom, outra situação
outra classificação que eles gostam é basicamente classificar de cianóticas e não cianóticas. Como eu disse, tem outras cardiopatia que causam cianose. Duas a gente já sabe, tecnologia a gente falou, e transfusão de grandes artérias. Essa subclassificação de hiperfluxo e hipofluxo não faz sentido para vocês, não faz sentido para mim, isso não faz sentido para vocês. Olha o tanto de cardiopatologia diferente e é sigla. Transfusão de grandes artérias, síndrome hipoplástica do coração esquerdo, dupla via de saída do ventrículo direito, ventrículo único, tetralogia de falou, estenose pulmonar, atresia pulmonar com CIA ou CIV, atresia tricúspide, síndrome de Epstein, ventrículo único, dupla via de saída do ventrículo esquerdo. Cara, é brutal essa matéria que não faz sentido algum para vocês. Então, cianóticas e não cianóticas ou acianogênicas. Acianogênicas, vocês de fato precisam saber essa subclassificação. Porque os que vão causar hiperfluxo pulmonar, e a gente vai comentar bastante nas que causam hiperfluxo pulmonar, CIV, CIA e PCA, basicamente para vocês. E as que causam síndrome de baixo débito, ou na classificação o cara chama de obstrutiva, mas é a mesma coisa. Se eu tenho uma obstrução, eu tenho baixo débito, baixa perfusão após essa obstrução. Isso é óbvio, tá? Se eu tenho uma obstrução coronária, depois da obstrução coronária, tenho baixos débito, baixa perfusão, infarta. No caso aqui, ou morre, como eu disse, o bebê não morre, é muito difícil. E aí geram-se todas as repercussões depois da obstrução. Tá? Depende só do nível da obstrução. O mais comum aí que a gente vai ver é a coartação de aorta. Mas tem ali, ó, estenose aórtica. O paciente pode nascer com estenose aórtica? Pode. Como eu disse lá, a estenose aórtica pode ser congênita. Se o paciente nasce com estenose aórtica, basicamente, se for grave, o bebê não se desenvolve. O bebê não se desenvolve, nem cérebro, nem membros, nem órgãos, porque quase não sai sangue da válvula óptica. Certo? Coraçãozinho do baby. O anel é normal, aí ele estreita, né? Mais um pouco de coraçãozinho de baby. Então, gente, algumas coisas. Isso. Algumas coisas é normal, aí ele estreita, né? aqui que chamam a atenção para vocês, né? É o primeiro, o ritmo taquicárdico, óbvio, inclusive está até medicado aqui, porque normalmente o coraçãozinho bate mais rápido que isso, tá bom? O anel Aqui é normal, ela tinha uns aí ele 3 estreita. meses. O que ela tinha aqui? Na verdade, ela tinha uma, a gente chama de estenose supraórtica. Não sei se vocês não conseguem ver, ó, mas o mouse, vocês não veem o mouse. Então aqui, ó, aqui é a artéria pulmonar. Olha o tamanho da artéria pulmonar. Olha aqui também, grandinha, né? Presta atenção, logo depois que sai a aorta que fica logo do lado, vê como ela dá uma estreitadinha. O anel é normal, aí Aqui, ele ó. estreita, né? Então, uma estenose supraórtica, mais tranquilo, entre aspas, de resolver. Não precisa mexer com válvula órtica. A válvula órtica é normal, mas eu preciso botar um tubo. Um tubinho ali, que vai precisar ficar aumentando esse tubo. Esse é o problema da criança, vai ter que ficar precisando abrir o peito para aumentar esse tubo, até virar a fase adulta. Bom, gordura no coração é normal? Extremamente normal. Lembrar que o funcionamento cardíaco se dá, a energia do coração se dá por ácidos graxos, não por glicose. Por isso que quem faz hipoglicemia grave não faz parada cardíaca, faz coma. O paciente entra em coma, porque o cérebro utiliza glicose e o coração utiliza gordura. Então, os pacientes com marasmo já tiveram pediatria? Já. Não sabe disso. Marasmo e coachpor, sei demais, né? Sei porra nenhuma mais. Talvez consiga falar. Esses pacientes fazem arritmias, fazem bloqueio, faz todo sentido. E morrem, inclusive, para cardíaca. Certo? Isso. Mais um O pouco. anel é normal, aí ele estreita, né?
só nível de curiosidade, mas e aquelas pessoas que têm um teor de gordura muito baixo no corpo? Precisa ser extremamente baixo para dar problema cardíaco. Extremamente baixo, normalmente em criança. Tá? Normalmente não é fisiculturista, essas coisas que tem normalmente 1% de gordura. Porque 1% de gordura, a gente está falando aí de uma massa ainda de gordura alta. 1% de 70 quilos. Vamos botar um paciente de 70 quilos. 1% de 70 quilos dá quanto? 700 gramas. 700 gramas, ele está falando de quase 1 quilo de gordura. E eu preciso ali umas 50 gramas de coração. Logicamente, vai ter gordura em todo o resto. Rim precisa de gordura, suprarrenal, né? Precisa de gordura. Hipófise precisa de gordura, tireoide e coração. Basicamente, o resto, foda-se, é glicose mesmo. Comunicação interventricular. Então, temos lá um desenhozinho mostrando uma falha do cérebro interventricular. Então, uma ligação do ventrículo esquerdo com o ventrículo direito. Certo? Classificação não é tanto para vocês, tá, gente? Mas existe a muscular e a perimembranosa. Que logicamente a muscular fica no músculo. O septo interventricular ele não é todo muscular, ele não é todo músculo. Existe uma membrana, e essa membrana pode estar falha, onde vai ter então a comunicação dos dois ventrículos, certo? Os sintomas é o que vocês precisam saber, a gente classificar ele aí naqueles 3, 4. No caso aqui, hiperfluxo pulmonar e hipertensão pulmonar. Mas por que dá isso? Vamos pensar. O ventrículo esquerdo é o ventrículo responsável para mandar o sangue para todo o corpo, para desenvolver o bebezinho. Certo? Se tem um buraco, esse ventrículo esquerdo está mandando para o ventrículo direito, concorda? E esse ventrículo direito manda para onde? Vocês acham que ele tem a capacidade de mandar de volta para o ventrículo esquerdo? Isso que eu estou perguntando, o conceito chama-se pós-carga. Ele vai mandar para onde tem menor pressão, concorda? Concorda? Ele vai mandar para algum lugar, a gente vai contrair, ele não vai estourar. A ideia não é estourar. Então, se ele contrai, ele só pode mandar, neste caso, para 3 lugares, concorda? Para onde? Até pulmonar, ato direito e o ventrículo esquerdo. De fato, tem um buraco. Normalmente só pode mandar para 2 lugares, quando a gente fala de volta. Ato e pulmão, certo? Neste caso aqui, ele pode mandar para 3 lugares: ventrículo esquerdo, átrio e direito e pulmão, artéria pulmonar. Beleza, aí a pergunta: qual é o menor das pressões? A menor das pressões, no caso, o pulmão. Existe uma baixa resistência pulmonar no bebezinho. A pós-carga pulmonar é baixa no bebezinho. Porque o bebezinho acabou de tirar toda a água do seu pulmãozinho para entrar ar. Então ele tem uma baixa resistência pulmonar. E aí sim, o ventrículo manda, o direito manda-se para o pulmão. Então, ele vai mandar 100%, que é o normal, mais X, matemática, professor? Mais X, que eu ia falar da quantidade diária, da vazão diária da CIV, de fato, mas aí vai complicar a cabecinha de vocês, nem de matemática eu gosto. Mas é isso aí. Quantos por cento mais eu mando? Depende da quantidade diária e volume que está passando pela área da CIV. 110, 120, 130, 150%. E isso a gente vai medir quantos por cento a mais da normalidade nós estamos mandando. Se mandar mais de 50%, isso é gerador de sintomas. Então ainda tem isso, CIVs muito pequenas não geram sintomas. CIVs extremamente pequenas não geram sintomas. CIVs moderadas ou grandes, claro que vão gerar sintomas.
Ou está mandando 2 vezes, 200%, 2 vezes mais. Normalmente 200%, 2 vezes mais, a gente indica inclusive o fechamento. Não precisam decorar isso aí, tá gente? Só por questões de curiosidade, é assim que a gente faz. Tá? O que você precisa decorar é que vai mais sangue, se vai mais sangue causa sintomas. Qual é o sintoma? Isso você precisa decorar. Qual é o sintoma de hiperfluxo pulmonar e hipertensão pulmonar? Oi? Dispneia. Se eu tenho mais sangue, eu tenho menos troca. Mais sangue do que o normal, eu tenho menos troca. Se eu tenho menos troca, gera-se dispneia. No bebezinho, como ele consegue ainda ser muito adaptável, esses bebezinhos às vezes tem pouca dispneia em repouso. Eles fazem muito dispneia, o esforço. Qual que é o bebezinho? Qual que é o esforço do bebezinho? Mamar. Então eles fazem muito batimento de artéria nasal, retração intercostal, retração de fúrcula, dispneia, taquidispneia, ao esforço que é mamar. Certo? Além disso, vai ter um detalhe: esses pacientes vão ter hiperfluxo pulmonar. Às vezes a própria mãe vê que o bebezinho está cansado, mas o que está mamando, pelo menos, de fato. E está crescendo, de fato. Tá? E o que faz? Nada. O que acontece? O paciente tem muitas infecções pelo hiperfluxo pulmonar. Muitas infecções. Então é comum, o mais comum é perguntar quantas vezes o paciente foi internado por bronquiolite ou por pneumonia. Sempre é uma coisa absurda. E a mãe às vezes nunca viu o problema. Tipo, se internou, ela tem 1 ano, internou quantas vezes? 6, 7. Não é normal. 1, 2 vezes no ano, até 2 vezes, tudo bem. 6, 7, 8 vezes, basicamente o paciente foi internado o ano inteiro. E correção, gente, é abrir no peito. Abre o peito do bebezinho. Abre. É a correção pelo átrio mesmo, do progressão ventrículo, para a gente não cortar o músculo do bebezinho. Então a gente abre o átrio por dentro da válvula tricúspide, a gente dá ponto ali no defeito, colocando um PET de pericárdio bovino, uma membrana dura. A gente já falou isso aí também. Qual é a causa da infecção mesmo? O mecanismo, basicamente, pelo hiperfluxo, eu tenho um turbulento de fluxo lá dentro. Eu tenho lesões intravasculares, tá? E aí eu tenho a transformação de mucosa íntegra e não íntegra. E isso pode causar infecção. Comunicação interatrial. Cardiopatia quando ainda mais comum no adulto. Claro, lembrando que cetano valvulótico que eu sempre falo porque não é cardiopatia, mas sim uma anomalia. Aumento do fluxo pulmonar, então hiperfluxo pulmonar, mesma coisa, pela falha do septo. Existem todas essas aí. A mais comum, ótimo segundo, é um buracão no meio ali. Mas dependendo onde é que está o buraco, não precisa decorar, você está, gente. Só saber que é mais comum, ótimo segundo. É a mais comum essa. Eu tenho lá o foramioval, patente, não vai estar demonstrado na imagem, porque era um buraquinho bem no meio, onde estava o cinto ali defeito do ótimo segundo. Seria um buraquinho pequenininho ali no meio. Por isso que pela imagem fica difícil, mas foramioval também é uma CIA. Sintomas de hiperfluxo pulmonar: átrio esquerdo manda-se para o átrio direito manda-se para o ventrículo direito manda para a artéria pulmonar. Aí, 100 e poucos % a mais. Correção cirúrgica do mesmo jeito. Bota-se uma membrana ocluindo esse defeito, certo? Quando é uma foramioval, só para questões de entendimento, uma foramioval patente, a gente só dá um ponto, nem bota PET, porque de fato é muito pequeno, são 2 milímetros. Não é um defeito deste tamanho assim de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Defeito pequeno de 1, 2 milímetros, a gente só dá um ponto. Tudo certo? Então, continua e fecha. Mas hiperfluxo pulmonar do mesmo jeito. Patência do canal arterial. Primeiro tem que saber onde é que fica o canal arterial, para depois entender o porquê que também é hiperfluxo pulmonar. O canal arterial é uma junção da aorta descendente com
tronco da artéria pulmonar, que é normal essa junção até o nascimento. Depois ele começa a se fechar pela alta concentração de oxigênio. Também vai gerar hiperfluxo, por quê? Porque é óbvio que a aorta tem maior pressão do que na artéria pulmonar. Sendo assim, o sangue da aorta vai para a artéria pulmonar por gradiente de pressão, se eu tenho um canal aberto. É muito comum no prematuro. Por quê? Porque a gente sabe que o prematuro, até mais ou menos em torno de 30 dias de vida, ele tem um predomínio de concentração de hemoglobina fetal. Por isso que o prematuro ele satura mais baixinho. Normalmente, inclusive. Tá? Principalmente o prematuro mais grave um pouco, 28, 29 semanas. Ele satura realmente mais baixinho. Lá em torno de 70, 75, normalmente. E ele não precisa de oxigênio. São as hemoglobinas dele que não carregam o sangue, o oxigênio devido, a quantidade de oxigênio devido. Bom, principalmente no prematuro, eu posso estimular esse fechamento. O anti-inflamatório não esteroidal, ele estimula esse fechamento. Doideira, né? Tem tudo a ver, vou explicar para vocês, né? Tem tudo a ver com o cascata de Cox. Tá, gente? Se quiser depois estudar, não recomendo, é uma merda. Mas, pode ir lá dar uma olhada realmente por que a cascata de Cox estimula aí o fechamento do canal arterial. E aí, o anti-inflamatório de fato vai fazer com que isso feche mais rápido, principalmente a gente dá no prematuro, quando a gente identifica que o canal dela está aberto, pode estar gerando algum sintoma, a gente vai lá e dá anti-inflamatório. Tranquilinho, oral mesmo, tá? Endometracina é endovenoso. Quando eu preciso dar endovenoso na UTI, por qualquer que seja o motivo, o paciente realmente com alto fluxo pulmonar, bronquiolite, o paciente pior, às vezes até entubado, um prematuro entubado, aí eu vou lá e faço endometracina. Correção mais simples ainda, inclusive hoje, nem abre mais o peito do bebezinho, tá? Dá para fazer tanto toracotomia lateral, sempre foi abertura esternotomia, tá? Mas dá para fazer tanto toracotomia lateral, abre pelo pulmão, quanto hoje pela hemodinâmica, se o bebezinho não for muito pequeno, principalmente prematuro, aí é muito difícil. Só para vocês entenderem, a punção não é femoral no recém-nascido, a punção é transhepática. Então pode de fato ter complicações vasculares graves no recém-nascido, uma punção transhepática, mas fecha-se até pela hemodinâmica. O tamanho disso, só para vocês entenderem, o tamanho desse canal arterial no recém-nascido é o tamanho de uma coronária do adulto. Então eles utilizam todo o material de coronária, né? Eles vão lá com o material de coronária e botam-se um stent que a gente chama de stent revestido. Revestido, isso. Um stent revestido, um stent de coronária mesmo. É todo o material de coronária. Ele vai lá, entra no canal arterial, bota um stent e oclui esse stent. Aí oclui, no caso do canal arterial. Excelente. Quando consegue acesso ao que é femoral pequenininho, às vezes não é. Às vezes não, a grande maioria não é. Tem que ser transhepática. Bom? E aí, transhepática, sim. Porta cai no átrio vai para o ventrículo direito, o ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, e na artéria pulmonar entra-se pelo canal arterial. Doideira, mas é assim mesmo. Fica um S no paciente. Mas, às vezes, a gente vê no adulto, né? Então, uma cirurgia que eu tive aqui no 9 de julho, um paciente de 19 anos. Então, já em circulação extracorpórea, tá? Logicamente já não tem mais sangue aí, tá? Já está em circulação extracorpórea. Eu botei certo por quê? Porque vai ter mais alguma coisa nesse paciente. Então, o tronco da artéria pulmonar, a aorta lá, fazendo sua curva e a junção do canal arterial. Reparado com dois botões, ligadura do canal arterial agora, vou fazer a ligadura e cortar no meio, a exclusão. Paciente, acho que 18 anos, 19 anos, não é assim. Super sintomático, porque além do canal arterial,
Olha lá, os dois curtinhos. Ele tinha mais alguma coisa, aberto o átrio direito e tem este buraco gigantesco. Tudo ali embaixo é átrio esquerdo, para vocês terem noção. Eu sei que às vezes dá uma loucura, mas olha como que é o normal. Então, existia-se um buraco ali, onde ficou uma membrana. Vou passar de novo. Ele nasceu o que a gente chama de átrio único também. E foi diagnosticado com 18 anos. Que doideira, né? Então ele nasce com um único átrio. Olha como que é a pediatria. Que é diagnosticado somente com 18 anos. É pouquíssimo sintomático. É claro que ele tinha sintoma pra caralho, mas ninguém foi atrás. Tá? Professor, tem alteração óssea? Com força. Tanto o canal lateral quanto a CIA. E aí eu fiz uma pergunta muito boa pra liga. Eu falei assim, vou fazer de trás pra frente a pergunta, né, que eu fiz pra eles. Porque normalmente ninguém pensa, né? Qual é o foco de ausculta de uma comunicação interatrial ou interventricular? Qual é o foco? Difícil, né? A gente lê a medicina, é muito engraçado, porque a gente estuda algumas coisas e às vezes a culpa é nossa, de professor, viu? Nem o professor sabe, tá? E aí não tem como ele passar para vocês isso, uma coisa que ele não sabe, óbvio. E aí se torna uma coisa bizarra. Quantos focos de ausculta eu tenho? Quais são eles? E o acessório. Acessório pra quê? Já perceberam isso? Quando vocês vão escutar o foco acessório? Faz todo sentido. Existe um foco de ausculta, chama-se de acessório, que acessa para outras cardiopatias, né? Faz sentido. Agora pergunta para os cardiologistas especializados. Era para ser uma coisa extremamente simples, né? É para isso aqui mesmo, gente. Criou-se um foco acessório para ver defeitos do septo, porque o acessório fica exatamente entre o tricúspide e o pulmonar, gente. Certo? Que é exatamente onde passa-se o septo. O começo do septo, o septo interatrial inteiro e o começo do septo interventricular. Então agora vocês descobriram para que serve o foco aqui, para vocês nunca tinham pensado que existisse um foco acessório para alguma coisa. Descobriram. Preferia não saber, mas tá bom. Agora você gosta de
Certo. Defeito do septo ato ventricular. Lembrar que SAV, síndrome de Down. Lembrar disso. Pelo amor de Deus, nada mais é do que uma CIA mais CV. Nada mais é do que o defeito do septo atrioventricular. Então, qual que era o sintoma? Deixa eu perguntar. Qual é o sintoma? Chama CIA mais CV. Continua sendo hiperfluxo e HT. Sempre vai ser. Óbvio que vai ser. E a correção nada mais é do que botar um patch de pericárdio nas duas. Só que é bizarro. Extremamente bizarro essa cirurgia. Porque eu tenho um defeito das válvulas. Porque elas não ficam mais ancoradas. Normalmente as válvulas tricúspide e micrais, elas são atrioventriculares. Elas ficam ancoradas no septo. Se não existe septo, elas não ficam ancoradas em lugar nenhum. Então existem duas formas que a gente chama de total ou parcial. Quando tem ainda uma divisão entre as duas válvulas, que é a imagem da esquerda, tem aí dois buraquinhos, ou total, quando nós temos somente um orifício. Isso aqui que vocês estão vendo por dentro é o coração inteiro. Só para vocês entenderem. Vocês estão olhando de cima com o coração aberto. Totalmente bizarro, né? Um corpo extremamente bizarro. Então vocês estão vendo aqui, abriu o ato direito, e vocês estão vendo o ato direito e ato esquerdo juntos. E uma merda aí, sei lá porque isso parece, um cu aí, que é a válvula mitral e a tricúspide juntas. Se eu abrir essa válvula, eu vou ver um outro buraco, que no caso são os dois ventrículos juntos. Aí você fala assim, cara, isso é bizarro, isso aí não vive. Já vi menino correndo com isso aí. Já vi criança correndo com isso aí. Bizarro, né? É, bizarro. Isso é um poder de adaptação da criança. Já vi menino correndo lá no menino correndo. O que tem? É uma dessa de total. Eu fiquei assim, quantos anos? Tem 2 anos correndo. Não é possível. Aí abre o peito e acha uma coisa dessa. Eu pensei, cara, não é possível. É possível. Então, basicamente, como corrige? Primeiro abre o buraco de baixo, lá aí, e bota o patch de pericárdio. Depois, esse mesmo patch, um segundo patch de pericárdio, quando faz, cobre-se, aí divide-se o ato direito do ato esquerdo. As cirurgias congênitas são extremamente difíceis. E a gente já olha uma coisa dessa e a gente tem que escolher onde a gente vai colocar o patch. É mais ou menos isso. É muita experiência. Por isso que, como eu disse, depois da residência existem mais 10 anos para você conseguir fazer uma coisa dessa. De experiência. De você ver um cirurgião experiente botando ali e você fala assim, por que ele botou ali? Aí você pergunta, por que você botou ali? Ele responde assim, eu achei que fica bom. Você achou, quem sou eu, seu filho da puta? De fato é isso. Tetralogia a gente falou. Cardiopatia congênita mais comum na infância. Então eu botei na infância para melhorar. Por quê? Porque o TGA não vai chegar nunca na infância. Sem correção. Então, existem 4 características que isso aqui é uma das minhas maiores raivas nessa aula. Essas 4 características descritas para a tetralogia que a gente falou. Porque em livros para vocês, livros de escolas, livros escolares, quando a gente lê tetralogia, a gente falou, tá tudo errado, tá uma raiva tão grande. Então, destro posição da aorta dá uma impressão que a aorta sai para a direita. Ela não sai para a direita. Então não dá para falar que é destro posição de aorta que sai para a direita. Porque de fato ela não sai para a direita. Ela até pode sair para a direita. Não sai nunca. Ela pode sair para a direita. Fazer o quê? Mas ela não, normalmente ela não sai para a direita. Ela fica-se basicamente anterior à artéria pulmonar. Então ela fica acavalada, é assim que a gente chama na artéria pulmonar. Então, posição anterior da aorta em relação à artéria pulmonar. Basicamente, quando você abre o peito, você vê a aorta e embaixo
artéria pulmonar. Não do ladinho, como a gente viu lá nas imagens. Fica um em cima da outra. Por que isso? Porque nós temos o que a gente chama de estenose do septo infundibular. Melhor traduzindo para vocês, uma obstrução da via de saída do ventrículo direito. Basicamente, ali na via de saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar, o septo ele cresce e forma bastante músculo, o que leva-se de fato uma aorta para cima e a artéria pulmonar para baixo. E aí eles acabam acavalando, né? Assim. Temos uma CIV e temos uma hipertrofia no ventrículo direito. Foi descrito como um quadro, mas basicamente, gente, são duas coisas, são dois problemas só que causam os dois. Então, se eu tenho uma estenose do septo infundibular, que é uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, que no livro de vocês vai estar escrito estenose da artéria pulmonar, isso não existe, outra coisa que não existe, está tentando lembrar qualquer erro, esse segundo erro. A artéria pulmonar ela vai estar extremamente normal, na grande maioria, 80% da artéria pulmonar vai estar normal. 20% eu posso ter alguma realmente estenose da artéria pulmonar, mas não existe. A estenose é do septo ventricular, o que causa a posição anterior da aorta, o que causa aí a hipertrofia do ventrículo direito. Por quê? Se o sangue não sai do ventrículo direito, porque tem uma estenose, uma obstrução na via de saída do ventrículo direito, de fato, o ventrículo direito vai ter, que não é forte o suficiente, vai ter que malhar para ficar forte e mandar sangue por essa obstrução. Então, o defeito do septo ventricular, a obstrução de via de saída do ventrículo direito, causam-se a hipertrofia ventricular direito e a posição anterior da aorta, chamada tetra. A gente falou 4 características, por isso chama-se tetra. E ainda tem gente que gosta de falar de pentalogia, a gente falou, que é quando tem CIA junto. Eu vi essa questão uma vez só na vida, estou repetindo. De fato, se eu tenho uma obstrução de via de saída do ventrículo direito, tenho menos sangue no pulmão do que eu deveria, eu tenho cianose, hipofluxo pulmonar, não mais hiperfluxo pulmonar. E como é músculo, eu tenho que tomar muito cuidado, foi descrito como síndrome do bebê azul. The Blue Baby Syndrome. Bem famoso, tem um filme. Porque é músculo. Se eu faço alguns movimentos ou pré-excito esse músculo pode fazer a contração. Se esse músculo, já que é músculo, contrai, vai piorar a obstrução. E a gente chama isso de crises. Então é muito comum, muito extremamente comum o bebê chorar e ficar azul. Basicamente a gente chama de crises da síndrome do bebê azul. E aí o bebê chora e fica azul. E ele fica de fato azul, desespera a mãe com força, porque a mãe tenta a qualquer momento parar de chorar. Vai de chorar! Vai no chão, pá! Aí acabou. Aí ele vai parar de chorar mesmo, uma vez só. Teu vizinho não fala assim do meu vizinho. Tá bom, leva pra vocês. Correção cirúrgica. Depende da anatomia, tá? Teoricamente, a ideia é fazer sempre, qualquer cirurgia de bebê, fazer assim uns 3 meses, que é bem melhor. O bebê já está um pouquinho maior. As estruturas estão um pouquinho mais bem formadas, tá? 3 meses, 6 meses, mas de fato às vezes não dá. Ou o bebê vai morrer, ou simplesmente não dá, tá? A gente não vai deixar o bebê do jeito que tá. Então, aí, cirurgia menor de 3 meses, mas normalmente em torno de 3 a 6 meses, a depender dos sintomas, né? Depender se o bebê aguenta ou não aguardar. Não faça muita coisa, a gente dá bastante remédio, enfim, várias outras coisas. E a cirurgia também é meio bizarra, tá? É uma cirurgia que a gente para adulto,
a gente fica falando, nossa, mas que bizarro, a gente abre a artéria pulmonar e o ventrículo direito inteiro. Desde a artéria pulmonar a gente puxa um retão, tá, da artéria pulmonar, passando pela válvula. Pode fazer, tem gente que é mais experiente, faz 2 mini cortes, pulando a válvula pulmonar. Beleza, é um pouco mais difícil de trabalhar, mas dá também. E aí na primeira imagem você vai ver um broncotoma aqui em cima, um septo, basicamente muscular, estenosado, grande, grosso. Você vai lá e pica esse septo um pouquinho para não furar lá pro outro septo, lá pro ventrículo esquerdo. Mas tira um pouquinho desse septo e amplia a via de saída. Por isso que bota-se o PET de pericardio por cima. Amplia, abre, aumenta a área da via de saída do ventrículo direito. Beleza? E corrige lá a CIV, que é essa aqui, corrigindo a CIV, já está corrigida ali. Aqui estava a CIV, que a gente consegue ver. Até tem uma setinha escrito válvula aórtica lá do lado esquerdo. Não faz muito sentido, porque a gente está lá direito, então tem um buraco ali. A gente vai lá e bota um PET de pericárdio ali e depois recobre para aumentar a via de saída. Só exemplificando, corrigindo os dois mecanismos de defeito. Tá? Transposição de grandes artérias. Transposição de grandes artérias, basicamente, uma cardiopatia cirúrgica mais comum no neonato. Ela é do neonato, ela é uma cardiopatia incompatível com a vida. Por quê? Vamos lá. Quando a gente nasce com sangue em tudo. Certo? Então, pegando o ato direito pela lógica, didaticamente, ato direito manda o sangue para o ventrículo direito, que manda o sangue para o pulmão, pela artéria pulmonar. O pulmão manda o sangue para o ato esquerdo, pelas veias pulmonares, que manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que vai mandar o sangue para a aorta, que vai girar no corpo e vai voltar para o átrio direito. Certo? Não, se você voltar. TGA, como que funciona? Vamos lá, átrio direito manda o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda o sangue para a aorta. Que manda o sangue para a aorta. Ué, a aorta, tudo bem, vamos continuar. Roda e volta para o átrio direito, que de novo manda o sangue para o ventrículo direito, que manda o sangue para a aorta, que roda no corpo e volta para o átrio direito, que manda o sangue para o ventrículo direito, que vai para a aorta, que roda o sangue e volta para o átrio direito. Para de falar, por favor. Obrigado. Já entenderam? O outro lado, o ventrículo esquerdo. Lembra que ninguém nasce com ar, não tem sangue no ventrículo esquerdo também, tá? Nasceu com ar, morreu. Não nasce a vácuo, a gente não é embalado a vácuo, nasce com sangue. Ventrículo esquerdo, que manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que manda o sangue para o pulmão, que volta para o átrio esquerdo, que manda o sangue para o ventrículo esquerdo, que manda o sangue para o pulmão, que manda para o átrio esquerdo, que vai para o ventrículo, para de falar. Chamado de circulação em paralelo. Basicamente as circulações assim, que se elas não se comunicarem, como é que a criança vive? Aí a pergunta, elas se comunicam? Dentro da barriga da mãe, elas se comunicam? Sim, por onde? Oi? Ducto arterioso e foraval. Então, dentro da barriga da mãe, tá ótimo o bebê. Excelente. Saiu. Primeira hora. Primeira hora de vida. Como tá o bebê? Ótimo. Segunda, terceira, quarta. Quando vai dar problema? Resposta: não sei. Normalmente, a partir da 6ª hora de vida, começa a contração
do músculo liso do canal arterial. Se o canal arterial fechar, o furo anormal não dá conta. Basicamente, caixa e óbito. Não tem jeito. Só tem jeito se você, primeiro, fizer um diagnóstico, porque de fato dá para ver que a aorta sai do ventrículo direito e dá para ver que a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo no pré-operatório, no pré-nascimento, no pré-natal. Dá para ver. Ou se eu não fiz o diagnóstico, eu estou dentro do hospital que pelo menos tem hemodinâmica. Quiçá uma UTI neonatal. Porque existem algumas coisas que eu consigo ainda segurar. Duas coisas basicamente. Se um anti-inflamatório, ibuprofeno, fecha-se um canal, basicamente, anti-inflamatório fecha o canal, o que eu tenho que dar? Inflamação. Então eu vou lá e soco a criança, não. Quer inflamar, né? Filha da... Bate lá, não. Vai dar ruim. Eu dou uma próxima glandina. Basicamente, é uma inflamação mesmo, para tentar ao máximo deixar esse canal aberto. Só que ela não é 100%, não é que eu vou dar e vai ficar aberto o canal. É igual a ibuprofeno, não é que eu vou dar ibuprofeno e 100% vai fechar. Não. Então não dá para depender só de prostaglandina, mas às vezes é a única coisa que você tem. Porque prostaglandina não é tão difícil de achar, de fato, em hospitais terciários. Provavelmente no base tem. Então não é tão difícil. Você vai lá e prostaglandina. Central em bomba contínuo ao nascimento. O bebê ficou cianótico. Óbvio. Não tem vacina. Em lugares onde tem hemodinâmica, e aí uma hemodinâmica até especializada, porque não é qualquer um que faz, vai lá e rasga o septo com força. Entra pelo forame oval, bota um balão nesse septo intraarterial. Você não é, basicamente é assim. Você não quer juntar a porra do sangue, você vai juntar pro resto da vida agora. Rasga o septo. Pelo menos o bebê vive assim. Que a gente chama de hashing. Atrioseptostomia, a hashing. Para jungir esse sangue das circulações em paralelos. Agora eu junto o sangue do lado esquerdo, está rodando sozinho, do lado direito está rodando sozinho. Menos mal. Tem gente que vai lá e hoje em dia também, nem botei, bota-se um stent forte no canal arterial. Que aí você não vai fechar, nem fudeu. Beleza? É outra ideia muito boa. Aí bota um stent no canal arterial, deixa o stent lá, de coronária mesmo, um stent grande para deixar correr o fluxo, que é a junção. Aí esse bebê aguenta, aí de fato, até a cirurgia. E a cirurgia é quando? Imediatamente, o quanto antes. Bebê extremamente grave, gente. Bebê que pode simplesmente morrer e ninguém nem viu. É aquele bebê que morre normalmente, né, incubadora, e ninguém vê. Morre quando eu acho o bebê ele está azul. Só isso. Morto já. Porque de uma hora para outra, se fechar o canal, morreu. Mediante hipoxemia, bebê rebaixa, logicamente, hipoxemia severa, o bebê entra em coma, hipoxêmico, 2 minutos a 3 minutos depois, entra assim em parada cardíaca, e 5 minutos depois, 6 minutos depois, está morto. Então 10 minutinhos que alguém não vê o bebê, caixa. Certo? Tratamento cirúrgico aqui é um exemplo para falar, e é por isso que eles gostam, porque aqui onde está um dos prêmios, maiores prêmios da medicina brasileira. E para a cirurgia cardíaca, mais ainda, porque é uma coisa questões. Cirurgia cardíaca. A DIP já tem, ele foi um dos ganhadores de prêmio da medicina no mundo, por conta que ele foi o responsável por criar uma cirurgia que não existia antes de 1954. Então, o que aconteceu com 1954? Morria todo mundo. Essa é a resposta. Resposta: o que aconteceu antes de 1954? Morria todo mundo. Então,
E aí já tem onde só ele conseguiu fazer essa cirurgia desde 1954. Só ele no mundo inteiro conseguiu reproduzir essa cirurgia desde 1954 até 1973. Só ele, durante 19 anos, conseguiu fazer essa cirurgia no mundo todo. Então foi um grande prêmio, realmente. Ele operou muito em Cor, depois ele foi para a Alemanha, em Leipzig, e ficava recebendo crianças do mundo inteiro para operar essa cirurgia. Porque era a única cirurgia que a gente chamava de, ainda é, até hoje, a única cirurgia que a gente chama de cirurgia corretiva. A partir do momento que deu tudo certo a cirurgia, a criança vive normalmente para toda a eternidade. Coisa boa. Covid. Mas, para vocês terem noção de por que foi só ele que fez, e hoje no Brasil existem, não chega a 10 cirurgiões cardíacos que conseguem fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é extremamente difícil. Para vocês terem noção, hoje em dia a gente faz a prostaglandina, bota estente no canal, faz a artrosectomia e espera-se aí perto dos 30 dias para operar. Porque isso em mãos não experientes. O único que faz, tem dois, tá? Mas basicamente o único que faz muito bem essa cirurgia quando nasce com 1, 2, 3 dias de vida é o Jatei, filho dele, Marcelo Jatei. Filha da puta de família, né? Imagina se é uma família rica. Não. Tem jatinhos, caralho. Claro, cara. Ele viu muito bem o que vai fazer. É impossível. A cirurgia é extremamente complexa. Ela está entre as cirurgias mais difíceis a ser realizadas no mundo. Tá? Ela precisa. Vamos lá. O que precisa fazer na cirurgia? Basicamente, eu tirar a aorta, botar no pulmão e tirar a artéria pulmonar, botar no ventrículo direito. Então eu tiro a aorta, boto no ventrículo esquerdo, tiro a tronco da artéria pulmonar, boto no ventrículo direito. Se for só isso, perfeito. O que fica na aorta, no comecinho da aorta? Quais são os vasos que ficam no comecinho da aorta? Os coronários. Aí eu tenho que transpor as coronárias para o outro ventrículo. Qual é o problema? Que o bebê nasce com 1, 2 dias de vida, ele nasce com um coronário do tamanho de 1 milímetro ou meio milímetro. 1 milímetro, não 1 centímetro. O problema é que se der um ponto um pouquinho maior, essa coronária fechar, óbito. Se, e acontece, a coronária não chegar até o próximo ventrículo, porque é muito pequenininho, óbito. E a cirurgia extremamente delicada já dá óbito. Basicamente, só ele tinha essa destreza, e agora o filho dele tem essa destreza de fazer isso aí. Por isso a gente espera ao máximo, com uma rede que inclui estente no canal, a gente consegue deixar esse bebê incubado ali, 20 dias, crescer um pouquinho, para tentar fazer essa maturação. Além de que os coronários do recém-nascido, de 1, 2 dias, são de papel. Dá ponto, rasga, dá ponto, rasga, dá ponto, rasga, dá ponto, rasga, morreu. Não tem o que fazer. Mais ou menos durante umas 6 horas. Eu vi 3 vezes a cirurgia. O Dante, não foi o Jatei que fez, é um outro cara que pra mim é um filho da puta. Tem gente que nasce com mão muito bom. Ele tem 43 anos, Zé Carlos. Não gosta do nosso. Lá de São Paulo. Hoje ele é o chefe de cirurgia cardíaca, era o Chapur, deixou para ele, o chefe de cirurgia cardíaca pediátrica do Instituto do Coração, Dante Pazanese, em São Paulo. Extremamente habilidoso, extremamente habilidoso. Só isso? Não. Tem mais alguma bizarrice ainda. Agora só para comentar, tá? Isso aqui não vai cair nunca para vocês na vida. Só para comentar, existe uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, também ficou muito famoso, até pela cirurgia de Norwood, que quando o doente, ele nasce sem o coração esquerdo, sem o ventrículo esquerdo. Que doideira! Então ele nasce assim, nasce também em compaixão com a vida. E o paciente tem que fazer uma cirurgia
que tente fazer com que ele fique livre. Basicamente, o que a gente chama de correções univentriculares, porque se ele não tem ventrículo esquerdo, ele vai ter que viver a vida inteira dele com o ventrículo, somente o ventrículo direito, tanto mandando para o pulmão quanto mandando para a aorta. Então a gente vai jungir a artéria pulmonar da artéria aorta, junge, faz uma artéria única, botando um caninho mais para a circulação sistêmica. Dificílima cirurgia de Norwood também, ficou conhecida por ter. E recomendo, inclusive, ache um filme, tá? Recomendo assistir um filme. Tem um filme gigantesco, muito legal, sobre essa cirurgia. Extremamente conhecido. Aviso de spoiler. Quanto seria os pontos do paciente? A merda. Basicamente, sem a. É verdade, sem a agulha mitral, começa por aí, não tem agulha mitral. Mas tem de fato a aórtica, tem pulmonar, a aórtica e hipofonética, pulmonar e tricúspide normais. Até hiperfonética, na verdade. Depois eu mando pra vocês a porra do nome do filme, mas é bem legal, recomendo bastante. É bem bonito mesmo. É a questão de chorar, e pipoca, e chora, e vive mole, vive de novo, e chora, e mãe chorando, todo mundo chora. E de repente você fala assim, que merda de filme, todo mundo chorando essa porra. Pronto, é isso mesmo. Coartação da aorta. Beleza. Síndrome de baixo teto, chegou. Olha lá. Fica entendível, fica tranquilo de entender que o paciente tem menos sangue para os membros inferiores. É óbvio. Tem uma estenose da aorta. Então, de fato, ele vai chegar menos sangue no membro inferior. Então, é comum, inclusive, de ver o paciente já meio grandinho, 2 anos, com, por exemplo, as pernas de criança. Uma coisa extremamente bizarra, de filme de terror. Bebezinho grandinho em cima, correndo com as perninhas de criança, igual os pinguinzinhos. Acontece quando não é diagnosticado, tá? Mas é isso. Como a gente diagnostica de fato, o bebê é aquele bebê que não anda, não engatinha, não tem força nos membros inferiores. Começa por aí. Depois, diagnóstico de pressão diferente dos membros superiores e membros inferiores, tá? Então a pressão dos membros superiores diferente, pressão e pulso. Esses são basicamente os detalhes de rastreio. Para diagnóstico, angiografia aorta, que chama de aortografia, ou angiotomografia com contraste. A gente fez aquela imagem ali. E aí o tratamento cirúrgico é o principal. Quando dá para fazer chamado de anastomose primária. Tira o defeito e junte a aorta. O problema é que às vezes os defeitos é um segmento inteiro que a aorta ela não chega. Mas de fato hoje tem, se é uma criança um pouquinho pior para fazer uma cirurgia médica, ou é um defeito não tão grave, eu consigo botar um stent, um balão e depois um stent. E problemas de cirurgia mais para frente, a ideia é só aumentar um pouco o fluxo para os membros inferiores. E aí, logicamente, o que tem depois daqui, que aqui é a subclávia? Todos os órgãos intraabdominais. Então ele vai ter defeito dos órgãos intraabdominais também. Professor, o diagnóstico é O diagnóstico é a conjunção. Ou a geografia, que é a ortografia, que é essa imagem aqui. Certo? É isso. E lá vamos para o caso clínico. Difícil o caso clínico, mas um caso clínico real, viu? Estava lá atendendo. 2 meses com baixa adesão no pré-natal materno, com história de dispneia desde o nascimento, tosse e quadros de infecções pulmonares de repetição, somente com 2 meses. Paciente com a entrada com a mãe no Instituto do Coração Aberto Pasanese com pior do quadro pulmonar. Ao exame, paciente com faces caracterizadas por baixa implantação das orelhas, hipertelorismo, bastante desnutrida, 3 quilos. Apresenta-se com taquidispneia, mantendo saturação de 90% em ar ambiente, sem sinais de cianose, afebril, PA 90/60, frequência cardíaca 140 sinusal. O que vocês acham desse exame físico? Cara, o exame físico já foi diagnóstico.
fato, no exame físico, a gente tem um fenótipo de síndrome de Down. 3 quilos é normal? Qual é o normal peso ao nascer? 3 quilos a 4 quilos, né? O paciente com 3 quilos está com 2 meses. Vocês acham que é normal? Normal, não é? Beleza. Sibilos, irritação em ambos os tórax, bolhas, hiperfonéticos em foco pulmonar, sopro sistólico, 3 cruzes em foco mitral com irradiação para a linha axilar média. Sopro de quê? Vamos ver se vocês vão acertar na prova. Só uma pessoa vai acertar na prova, hein? Vocês vão se fuder, eu vou rir pra caralho. Sopro sistólico em foco mitral, sopro de insuficiência mitral, tá, gente? Adoro o silêncio. O silêncio é tudo. Alguém tem alguma dúvida? Eu não vou voltar, mas alguém tem alguma dúvida só para ouvir? Sim? Tá. Beleza. Abdômen e membros inferiores, nada de nota. Raio-x de tórax. Aumento da área cardíaca global. Olha o tamanho do coraçãozinho, pô. Um boi, né? Aumento da trama vascular pulmonar. Sinusal, frequência cardíaca 140. Qual o exame padrão que vocês solicitariam para essa criança? Oi? Ecocardiograma, ecocardiograma. Vai lá, ecocardiograma, laudo. Válvula atrioventricular única com único anel valvar. Refluxo valvar importante da válvula AV única. Não dá para falar que é válvula mitral, porque só tem uma válvula. Não posso chamar de mitral. Ou eu chamaria de tricúspide, ou eu chamaria de nada. Chamo de AV, que é uma válvula AV. Comunicação interventricular grande, muscular relacionada à via entrada, comunicação interatrial grande, de corte comprido. Estreitamento da via de saída do ventrículo direito, em torno de 50%, posição anterior do septo infundibular, causando restrição, gradiente de 38, médio de 18. PSAP, 96 com aumento do tronco da artéria pulmonar, Z-score 4. Vai ter mais 3. Mais 4 coisas. O que eu tenho no laudo grande? DSAV. Doença do septo, defeito septato ventricular, que é CIV, mas CIA. Uma válvula AV única. Daria até falar que é uma DSAV total, já que é uma válvula única. Beleza. O que mais? Professor, por que não é famoso coisa do septo ventricular e a aorta anterior? Por que não é falou? Porque não tem obstrução. Causando restrição. Estreitamento da via de saída em torno de 50%. Resposta é falou. O paciente tem estenose do septo infundibular, deixa a aorta anterior. Escrito, ó, a aorta em posição anterior à pulmonar. Tá estreitada a via de saída. E tem CIV? Tem. Então tem falou? Tem falou. E agora? E agora? Imagina eu no R5 olhando esse caso, tipo assim, meu Deus do céu, não gosto nem de mim, meu Deus do céu. Aí chega uma criança dessa aí, olha pra cara dela, olha pra mim, dá aquele sorriso assim. Eu olho, assim, ó, vontade de jogar no chão pra ver se fica cianótico. Essa é a minha vontade desse livro. Pá! Chora, desgraça! Bom, e agora? O que eu faço com a criança? Conduta. Chora, é uma opção para ver se fica cianótico. Conduta. Vou te falar que não é qualquer médico também. Seria um médico muito específico. Que eu estava lá, inclusive. Gente, aí entra a questão de que a clínica é soberana, de fato. Eu tenho que tratar de causa. Qual é os sintomas desse paciente?
ele tem sintomas de hipofluxo pulmonar, ele tem sintomas de hiperfluxo pulmonar, ele não tem sintoma nenhum. Quais são os sintomas dele? Qual é o sintoma? De hiperfluxo pulmonar, dispneia, infecções de respiração, ele não tem cianose. Oi? Oi? Vai ser falado o cara que falou? Sim, ele tem catalogia de falou. A patologia da sintoma e a da Exatamente, eu posso ter 1 milhão de doenças, gente. Vamos ver o que está me causando aquilo. Então eu tenho sintomas de hiperfluxo e tenho uma doença que causa hiperfluxo? Sim, deve haver. O que eu vou tratar? Deve haver. É assim que funciona. Certo? Vou tratar da DSAV? Resposta: não. Essa criança não aguenta. Ela tem 3 quilos. Ela não aguenta. O que eu vou fazer? Bandagem de artéria pulmonar. Por quê? Eu bandando a artéria pulmonar significa que eu estou mandando menos fluxo da granular. Esse fluxo só pode ir para um lugar. A aorta. Essa criança vai crescer. Essa criança voltou aos 7 meses, agora com 7 quilos. E aí sim, realizar uma DSAV, correção de DSAV total com técnica do PET. Essa. E o paciente evoluiu bem. Das doenças congênitas do coração em recém-nascida dele, a que ocorre com maior frequência é caralho, eu perguntei, aí pergunta. Das doenças do coração em recém-nascida a termo, a que ocorre com maior frequência é CIV. Qual que é a CIV? Defeito do septo ventricular. Você vê que quando parece. Quando eu pergunto é simples, quando bota uma pergunta, não sei. Tá bonito. Em circulação fetal, assinar a alternativa correta. O ducto venoso é um shunt que pode manter o fluxo por alguns dias após o parto. A concentração de O2 é maior na aorta abdominal que no ducto venoso. Aí é mais difícil. O ducto arterioso é um shunt entre a artéria pulmonar e a aorta. Difícil, né? O forame oval comunica o ventrículo direito ao ventrículo esquerdo. Átrio. A artéria umbilical tem alta saturação de oxigênio. Não tive GO, mas é veia umbilical, que leva o sangue arterial e as artérias umbilicais levam o sangue venoso para a mãe. É o contrário. O ducto arterioso é um shunt entre a artéria pulmonar e a aorta, gente. A gente não falou do ducto arterioso? Pronto. Nada de ducto venoso. Ducto venoso é no bebê placenta. E aí quando a placenta sai, o ducto venoso sai, óbvio. Então não é após o parto. Seria o ducto arterioso ali, aí seria a resposta correta também. Qual a malformação congênita mais comum? Sei quanto? Qual é a malformação congênita mais comum? Muito bom. Letra E, válvula aórtica bicúspide. Anomalia congênita mais comum? Válvula aórtica bicúspide. Dá um nó, dá vários nós na cabeça. Psicológico da vez passa em consulta em rotina com o pediatra. Refere-se a cefaleia esporádica e outras queixas. Ao exame físico está em bom estado geral, peso e altura normais para a idade. Beleza. Hipertenso, 160 por 50. A inspeção torácica sem alterações, ausculta cardíaco com bolhas rítmicas, norma fonética, 2 tempos sem sopro. Ausculta pulmonar, normal e abdômen sem alterações. Tudo normal, né? Pulsos palpáveis a 4 membros com redução de amplitude nos membros inferiores. Identifica a alteração anatômica que justifica os achados obtidos ao esse exame. Hipertensão nos membros superiores, diminuição da amplitude de pulso nos membros inferiores.
Coartação da ordem. O que significa aí coartação da ordem? Estreitamento da região istmo da ordem. Letra A. Recém-nascido do sexo masculino nasceu de parto normal. Sem ter conhecido a sala de parto, sendo encaminhado para a mãe, para o alojamento conjunto, com 7 horas de vida, evoluiu com taquispneia, diaforese, irritabilidade intensa, com dificuldade para amamentar. Foi levado ao berçário, onde evoluiu com pior taquispneia, com necessidade de ventilação mecânica. Ao exame físico, estado com mau estado geral, pálido, extremidades frias, saturação de 55% precórdio, calmo, sem abalamentos ou retrações. Auscultar cardíaco, sem sopro, com segunda bolha única e hiperfonética no segundo espaço intercostal esquerdo. PA, membro superior esquerdo, 63. Por 22, membro inferior, 60, por 24, as crianças está bem? Está bem morta, né? Vestículo diagnóstico de conduta. Saturação de 55. Ele não quis botar ali, mas eu vou falar. Cianose. Ao recém-nascido. Qual é a única que vocês sabem? Oi? Transposição de grandes artérias ou de grandes vasos. E é óbvio tentar fazer o máximo para que esse canal arterial não feche. Fechou, acabou. Quer dizer, já está acabando ali, no caso. 63 por 22 de pressão não está tão legal não. Só faltou a palavra cianose, mas vocês tinham que identificar pelo 55% de saturação. Com prevalência de 10% de todas as cardiopatias congênitas, a gente falou, é a cardiopatia congênita cianótica mais frequente em crianças. De fato, concordo. Em relação à tetralogia, a gente falou, é correto afirmar que correção cirúrgica total deve ser realizada imediatamente após o nascimento. A manifestação clínica estão diretamente relacionadas à anatomia da doença. Em caso de estenose pulmonar leve, o paciente pode ser acianótico, com sopro cardíaco alto. À medida que a estenose progride, aparece a cianose. O sopro vai diminuindo. A única alteração vista é a radiografia de tórax, é a cardiomegalia. Não. O pulmão fica todo pretinho por conta de pouca trama vascular, hipofluxo pulmonar. Consiste no conjunto de 4 alterações: CIV, estenose pulmonar, destroposição de aorta e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Teoricamente estaria aí correto se não fosse por uma coisinha só. Ventrículo direito seria o correto, tá? Apesar de que não é isso que a gente já comentou. Mas tudo bem, não é estenose pulmonar, pelo amor de Deus. Mas é ventrículo direito. Não ocorre em associação com outras anomalias cardíacas. Toda cardiopatia congênita pode ter outra cardiopatia congênita associada. Letra B, de fato. Tá bom, gente? É por isso que não dá, normalmente não dá manifestação nos primeiros 30 dias. Normalmente. Beleza? Oi? Porque o sopro simplesmente é pela dificuldade de passar. Tá?